Uhum. Ok, ahí ya está grabando. Ya puede... Tá, pode começar? Sí, ya. Ok, bom dia ou boa noite. Sou o pastor Antônio Bortolotti e também sou evangelista. O propósito deste vídeo é para aclarar a muita gente que não entende isso de que Deus é real e que também Deus se apresenta ao ser humano. Eu creia no passado que Deus apresentou ao ser humano, como por exemplo, Deus fez o mar abrir para que o povo pudesse passar por ele, fez chover o pão do céu, o maná, fez Deus muitas coisas no passado, porém eu não creia que no dia de hoje Deus se manifestasse, de que Deus se apresentasse ao ser humano. Por exemplo, eu creia que Jesus Cristo fez milagres no tempo passado, como cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, leproso foi sanado. Porém, eu não creia que no tempo de hoje, no ano de 2014 ou 2015 ou 2016, Deus era o mesmo, como antes e hoje também. E sucedeu que minha mãe começou a frequentar uma igreja cristã no Brasil, e ela convidou a mim várias vezes para que eu fosse a essa igreja. Porém, sempre respondia a ela dizendo que não, hoje não, mãe. Até que um dia ela me disse: meu filho Antônio, você não está dizendo não a mim, você está dizendo não a Deus. E pela primeira vez em minha vida eu senti temor de Deus. Nunca havia pensado dessa maneira, de que é certo ir à igreja, se a igreja é de Deus, eu não estou dizendo não a minha mãe, eu estou dizendo não a Deus. E foi aí então que eu senti um pouco de reverência a Deus. Passou uns dias, um amigo veio a mim dizendo: Antônio, por que você não vem à igreja comigo hoje? Vai haver um culto especial aí, vai haver 2 missioneiros que vêm de outro estado. Vem para que você vê e ouça a mensagem de Deus, que Deus tem para a sua vida. E antes que eu respondesse se sim ou não, ele começou a dizer, dizendo de que você crê naquele dizer de que eu tenho que ver para crer? E antes que eu respondesse, ele seguiu falando, dizendo de que por que você não dá uma oportunidade a Deus de que Ele se apresente em tua vida? E logo veio isso da minha mãe, que minha mãe me havia convidado várias vezes à igreja e me havia falado de que eu não estava dizendo não a Deus, mas eu estava dizendo não a mim, eu não estava dizendo não a ela, mas eu estava dizendo não a Deus. E foi aí então que eu pensei e disse a esse meu amigo: tá bom, vou, porém vou assim no mais para ver e assistir. Ele: tá bom, passo por você às 6 da tarde e aí às 7 da noite vamos chegar lá. Tá bom. E para minha surpresa, esses 2 missioneiros estavam falando em esse culto. Primeiro começou um e logo após seguiu o outro. E antes que terminasse de falar o segundo missioneiro que estava falando, de seu testemunho, eu comecei a sentir como que alguma coisa dentro do meu coração estava apertando, como que me estava quebrando, como que me estava fazendo sentir algo que antes eu não havia sentido.
E de repente comecei a ver as pessoas que estavam aí ao redor e percebi que eu estava num lugar assim humilde, com pessoas que estavam falando de uma forma transparente, dentro da realidade da vida, e que isso me fez pensar de que essa não era uma igreja assim como outras igrejas que eu havia ido no passado. E de repente comecei a identificar com este predicador. Parecia que todo o que ele estava falando para mim. Ele estava falando de um testemunho muito duro que ele estava vivendo, que ele viveu na sua vida. Ele foi um viciado em drogas, aí ele foi preso, ele foi traficante, ele matou seu próprio pai, porque seu pai descobriu maconha debaixo do travesseiro da cama, e ele tirou toda essa droga dentro do vaso sanitário. E aí então foi que, ao descobrir isso, ele foi a brigar com seu pai, e seu pai disse que ele havia feito isso, que em minha casa essas coisas não devem existir, e aí ele pegou o 38 e matou a seu pai. E ele creia que Deus não podia perdoar a ele. Porém, ele estava equivocado, porque Deus sim pode perdoar qualquer que seja nosso pecado. E foi aí então que eu comecei a chorar, senti como que algo dentro de mim estava como renascendo. Eu comecei a chorar e ver que realmente isso tudo estava acontecendo comigo. Ao momento que eu estava chorando, ele parou, esse predicador missioneiro, de predicar, e fez um chamado dizendo a todo mundo em aquela igreja quem gostaria de receber a Jesus Cristo pela primeira vez. E foi aí então que eu fiquei quieto, como que eu não sabia, nunca havia estado em uma igreja como aquela antes. E ele olhou para mim assim com uma vista precisa e voltou a perguntar: quem gostaria de receber o perdão dos pecados de Deus e a vida eterna? E eu levantei a mão assim com um pouco de medo, com um pouco de temor, e ele veio até a mim e me deu a mão e levantou, dizendo: vem comigo. Naquele momento eu senti como que parecia que o mundo ia cair sobre mim, porém fui, obedeci o que ele estava pedindo, o que ele estava fazendo, e para minha surpresa senti um calor em aquele momento, como se um fogo estivesse aquecendo meu corpo. E o mais interessante é que suava e chorava como um bebê recém-nascido. Nunca havia chorado tanto em toda a minha vida aquele dia, nem quando meu pai morreu, eu chorei como aquele dia. E era um dia de inverno, frio, e eu comecei a suar e a suar e a suar como que fosse um dia de verão, um dia de calor. E eu não entendia nada disso, que era o que estava sucedendo comigo. Logo depois, eu descobri que aquela coisa que estava dentro de mim, que estava me apertando, me aprisionando, eu senti como que algo se foi, como que algo se soltou de mim. Comecei a sentir uma tranquilidade e uma paz como nunca antes havia eu sentido. Saí daquele lugar, daquela igreja, tão leve que parecia que eu estava caminhando sobre as nuvens. E eu creí que aquilo que estava sucedendo comigo era uma obra de Deus, invisível, que eu não podia descrever, que eu não podia explicar, porém eu sentia dentro de mim. E então o motivo
este testemunho, meu amigo que está em esse momento ouvindo esse testemunho, é simplesmente com o propósito de que você possa experimentar a Deus em sua vida. Deus existe, Deus é real, Deus está buscando a você em esse momento, não é uma coincidência que você está vendo esse vídeo. Pode ser que você me conheceu no passado e aí colocou em YouTube meu nome e saiu esse vídeo. Pode ser que por alguma coincidência ou curiosidade você está vendo esse vídeo. Porém, vou dizer uma coisa bem clara para você. Deus está por detrás de todas as coisas em nossas vidas. Não foi uma casualidade que minha mãe começou a ir a uma igreja buscar ajuda. Não foi uma casualidade que esse meu amigo veio convidando-me para que eu fosse à igreja. Eu creio com todo o coração de que você também, não é casualidade que você está ouvindo essa mensagem. Deus quer também apresentar-se a você. A única coisa que eu aprendi por detrás de tudo isso é que o mais importante na vida não é o que as pessoas pensam, o que vão pensar de você. Porque um dia você vai estar diante de Deus e Deus vai tomar conta de sua vida. E você vai descobrir que realmente o mais importante aqui na vida foi haver recebido o perdão dos pecados de parte de Deus. Agora, se você não sabe o que significa pecado, pecado é simplesmente desobedecer os mandamentos de Deus. Nos mandamentos de Deus, um exemplo para que você saiba, não mintais. Mentir é pecado. E eu, desde quando conheço como ser humano, como já dos 2 anos de idade para frente, eu mentia a minha mãe, mentia a meu pai, que havia ido à escola, que havia feito isso, que havia feito aquilo, e em verdade eu estava mentindo. Mentira é pecado e o pecado nos separa de Deus. Deus quer reconciliar conosco. E a única forma de reconciliar com nós é por meio de Jesus Cristo. Disse a Bíblia em Romanos que todos pecaram e estão separados de Deus. Também disse em outro versículo que Deus mostra seu amor para nós em que nós somos pecadores, porém Cristo, Jesus, morreu por nós. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama a todos nós e ponto final. A única coisa que eu aprendi em toda essa minha vida é que Deus está buscando a todos aqueles que querem a Deus. Ele está buscando-te. Ele quer que você reconheça que Ele tem para você uma vida e uma vida eterna. E o mais importante dessa vida, que não somente Deus tem esta vida eterna, mas também Deus tem muitas outras coisas que quer fazer contigo. Eu não posso estar aqui falando das coisas que Deus ha feito em minha vida, porque nossas vidas somos diferentes. E Deus trata com cada um de nós de uma forma diferente. Disse a Bíblia que buscar primeiramente a Deus e que as outras coisas vão vir por añadidura, serão añadidas. O que significa isso? Seja na área sentimental, na área financeira, na área emocional, seja qual seja a área de sua vida, Deus vai suprir.
Então, isso não é tão importante dizer que é o que Deus fez em minha vida. O importante é que eu estava perdido, que eu estava nas drogas, que eu era uma pessoa que já havia perdido minha dignidade, minha moral, já não tinha sentimentos, já havia destruído totalmente minha vida. Era uma pessoa que já estava traumada, que havia recebido muito desprezo de pessoas, já havia passado por todas em minha vida. Ao final de tudo, o mais importante foi que realmente Deus perdoa, realmente Deus faz uma obra nova em nossa vida. Somente eu termino com essa pergunta: quer você dar a chance a Deus de que Ele se apresente em tua vida? Porque um dia, pode ser agora, hoje ou mais tarde, você vai ter que responder essa pergunta antes que morra. Porque esse foi o propósito de Deus, enviar a Jesus Cristo ao mundo para morrer por nossos pecados. Porém, não parou aí. Agora, diz a Bíblia que todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. E eu quero fazer uma invitação, quero fazer um convite a você que receba a Jesus Cristo em esse momento. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei o que é o que você está sentindo nesse momento. Pode que você esteja a ponto de suicidar-se, pode que você esteja passando por algo na vida que até a polícia pode estar buscando-te para prender-te por algum crime que você ha cometido. Deus pode perdoar qual seja o pecado que você haja feito. Pode ser que você esteja dizendo: é que você não sabe o que eu fiz em minha vida. É que você não sabe a quantidade de pecado que eu he pecado nesse mundo. Olha, com Deus não existe quantidade nem tamanho de pecado. Ele perdoa e ponto final. Então, está que você creia, que você tenha fé, que realmente disse Deus que Ele é justo e fiel para perdoar todos nossos pecados, seja qual seja nosso pecado, seja de mentir, de roubar, de matar, de abusar, de violar, de estrupar, de fazer qualquer tipo de coisa na vida. Deus perdoa e ponto final. Deus também não faz acepção de pessoa, nem também discriminação de pessoa. Você pode ser um trabalhador rural, ou você pode ser um trabalhador da cidade, você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser qualquer tipo de pessoa, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, a presidente do Brasil. Você pode ser qualquer pessoa nesse mundo. Com Deus, todos somos iguais. A única coisa que Deus está buscando de nós é que nós reconhecemos que somos pecadores e ponto, porque não existe nenhum sequer que não tem pecado nessa vida. Não, porque eu nunca fui preso, porque eu nunca trafiquei droga, porque nunca eu matado, que eu nunca é roubado e tudo isso. Isso não significa que tu não é pecador. Simplesmente por mentir, por dizer uma palavra, um falso testemunho, por fazer coisas que disse a Bíblia que é pecado, não honrar a seu pai e a sua mãe, por adulterar, por codiciar a mulher do arreno, do alheio,
Qualquer coisa que você ha feito na vida é pecado, segundo o que Deus nos ensina. Porém, isso não é o que realmente quero que você entenda. Quero que você entenda de que Deus quer dar uma oportunidade a ti. Quero que você entenda que esse dia é o dia de sua salvação. Eu não sei se você está em sua casa, se você está num motel, se você está na rua, num bar, que alguém está com um telefone mostrando esse vídeo para você, dizendo que você necessita disso. Sabe o que, meu amigo? Eu tive que tirar o que supostamente me estava detendo de receber a Deus. Eu tive que reconhecer de que Deus é suficiente e poderoso e existe e pode me ajudar. Em aquele dia que eu saí da igreja, eu não senti que eu estava sozinho. Eu senti já que Deus estava comigo. E isso é verdade, meu amigo. Se você soubesse quantas coisas Deus tem para você, você não perderia mais nem sequer um segundo da vida, um minuto, para pensar, será que isso é certo? Será que isso não é certo? Há que ver para crer. Há que provar para saber se realmente isso é certo ou não. E a única forma de saber se isso é certo ou não é recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos fazer uma oração? Ora juntamente comigo. Diz assim: Senhor Jesus, disse, Senhor Jesus, nesse momento de minha vida, quero reconhecer que sou pecador. Te peço perdão por todos meus pecados, passados, presentes e futuro. Entrego minha vida em tuas mãos. Tenho fé e confiança que Jesus Cristo veio morrer na cruz por meus pecados. E em esse momento de minha vida, quero agradecer por esta salvação de vida eterna. Se você ha feito esta oração, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer uma coisa para você. Felicidades, porque assim de fácil é. Se você confessar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Por isso comecei a oração dizendo: Senhor Jesus, em esse momento de minha vida, reconheço que sou pecador. Que fácil. Eu te prometo que a partir de hoje, sua vida nunca mais será igual. Quem sabe um dia nós nos encontramos nessa terra, e se não encontramos aqui nessa terra, pode ser que um dia lá no céu nos encontramos. Se você quer comentar esse vídeo com outra pessoa, esse vídeo, passe essa informação a outra pessoa para que essa pessoa também possa receber o que você ha recebido. Existe um canto que disse que Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, que faz uma mãe, que faz uma mulher estéril mãe de filhos, que sana a alma do afligido, que Ele é o mesmo de antes, hoje e sempre
irá dizer. Esse canto quem canta é Aline Barros. Se você vai em YouTube e coloca o nome dela, Aline Barros, você vai ver esse canto, o Deus do impossível. E eu te convido para que você ouve esse canto e reflexione, porque o impossível não é um fato ou um fator. O impossível é simplesmente uma opinião. Quantas e quantas vezes na vida eu vi várias coisas suceder que para mim era impossível, mas sucedeu. Por isso que eu quero dizer, meu amigo, a salvação, o perdão de Deus, que aparentemente parece impossível, Deus não faz acepção. Deus está te buscando. A única coisa que Deus és um